Fala aí galera, beleza? Prazer, me chamo Marco. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco mais de conhecimento técnico aí, não vou prometer, mas espero que esse vídeo aqui seja o primeiro de uma série aí falando sobre Design Patterns. E no vídeo de hoje vou aprofundar um pouco mais no Factory Method, que é um Design Pattern que faz parte do grupo dos Design Patterns criacionais. Os Design Patterns, assim, de uma forma bem resumida, são padrões de design ou padrões de projeto. Eles foram criados com o objetivo de que a gente não precise ficar reinventando a roda toda vez que a gente se deparar com um problema já conhecido no desenvolvimento de software. Então, na sua concepção inicial foram criados 23, hoje eles já ultrapassam 80, mas todos muito derivados desses primeiros aí 23 que foram criados. E hoje vamos se aprofundar no Factory Method, que faz parte do grupo criacional. O Design Patterns são divididos em três grupos: criacionais, estruturais e comportamentais. E aí até mesmo a gente consegue se aprofundar um pouco mais quando a gente for explicando cada um. Mas o Factory Method em si, a ideia dele, por ele ser um criacional, é criar uma interface para a criação de objeto. Então ele utiliza ali o conceito de fábricas para poder fazer a criação desses objetos. E o principal diferencial dele é permitir que os produtos, os objetos criados a partir dele, sejam capazes de substituir as regras existentes de cada um deles. Então aqui hoje eu vou trazer um código para a gente ter um exemplo mais visual. Sou muito visual, acho que eu aprendo melhor assim também. Criei um código aqui para a gente se aprofundar e entender como ele funciona, como a gente consegue criar um. No final do vídeo vou deixar no comentário o repositório, caso que queira clonar e dar uma brincada nele também. Criei aqui um projeto, mas tentando trazer um exemplo, né, da vida real mesmo. Seria uma aplicação extremamente simples de um SaaS aí de mobilidade urbana, mas para poder gerenciar o aluguel de veículos, né, até para a gente conseguir explicar como funciona o design pattern aí de forma mais clara. A ideia dele é a gente dividir as responsabilidades, né? Então até deixei as pastas aqui numeradas para quem quiser clonar o repositório e dar uma ajudadinha. Então o primeiro passo seria a gente ter a abstração do nosso produto. E quando a gente fala de produto aqui, tente não se apegar a produto, algo palpável, mas o produto como resultado da nossa fábrica, né? Então, quando a gente fala aqui de produto, nesse caso específico, a gente cria uma interface. Essa interface, para quem está mais acostumado com Clean Code, é muito mais voltado para trabalhar com a parte de herança e abstração. Então, a gente cria uma interface para ser uma interface mais forte para gerenciar a criação dos nossos veículos. Nela aqui eu poderia gerar aqui novos métodos, mais informações, especificações do veículo, mas acho que para a gente aqui não vai ter tanta importância. Mas basicamente aqui a gente tem um método que seria o iniciar um aluguel, e a partir desse veículo a gente vai para os nossos produtos concretos que fazem parte da herança desse produto em si. Então aqui mora assim a primeira exibição clara do pattern e até da utilização dele, que é onde a gente consegue segregar a responsabilidade dos produtos a partir da interface forte. Então, por exemplo, aqui eu já criei duas aqui para a gente deixar mais claro, que seria bicicleta e patinete. Ambos herdam da nossa interface veículo, que tem o nosso método iniciar aluguel, só que a partir dela a gente faz a substituição do que a gente quer fazer, e já de forma bem clara a gente tem uma divisão de responsabilidade. Então, se bicicleta tiver uma lógica um pouco diferente do patinete no momento de alugar, você consegue, eu tenho que emitir uma nota fiscal diferente para a bicicleta, eu tenho que acessar uma API de terceiro diferente, então você consegue separar essas regras de forma clara. Então isso é uma das partes positivas, né, de utilizar, e até mesmo o conceito de clean code, nem entrando no design pattern de fato. E aí, quando a gente entra na nossa estrutura, quando a gente vai olhar o diagrama do Factory Method, a gente vai ver um item lá chamado Creator, mas aqui o Creator nada mais, nada menos, no nosso contexto, ele é uma fábrica abstrata, né, uma Abstract Factory. Então, um exemplo dele, o que ele faz aqui? Basicamente, o aluguel service, no nosso caso, a nossa fábrica abstrata, ela vai funcionar como o nosso pipeline do direcionamento da nossa aplicação. Então, onde isso aqui tem um impacto, né? Quando a gente trabalha com Factory, imagina que hoje a gente tenha bicicleta e patinete dentro da nossa aplicação, mas imagina que a gente tivesse um aluguel service que tivesse que fazer um switch case complexo para poder organizar patinete, bicicleta, e do nada o PO chega lá e fala, pô, agora eu quero alugar carro também. Aí você vai ter que
editar esse método, colocar o carro lá, e isso vai gerar, querendo ou não, um problema até na parte de refatoração, de teste, de você poluir os métodos que já existem, as regras que já existem, com novas regras de novos itens que podem surgindo. Então a ideia da abstração e do factory nesse caso seria isso. Então o aluguel service ele chega aqui para a gente como um gerenciador de pipeline. Então o que ele faz é fazer um instanciamento da nossa interface veículo da forma abstrata, como a gente já tinha feito antes, e a partir da nossa pipeline aqui, tem o nosso método inicial, o processo de aluguel, a gente vai fazendo as chamadas estruturais do código, chamando a partir dos nossos métodos que foram instanciados de forma abstrata anteriormente. Então, por exemplo, se eu quiser criar um veículo, nada mais, nada menos que eu preciso é chamar o nosso método que já está acoplado ao nosso produto concreto. Então eu não preciso toda vez ficar criando um método chamar bicicleta, chamar patinete. Então isso fica de forma mais clara e sucinta para a gente conseguir expandir o nosso código se for necessário, escalar sem ter muitos problemas. E com a nossa fábrica abstrata já criada, a gente consegue criar as nossas fábricas concretas a partir dela, justamente segregando a responsabilidade, como eu expliquei anteriormente, com os nossos produtos concretos já criados. A gente cria uma abstração deixando o código mais limpo. Ele é visualmente mais fácil de dar manutenção, ele é visualmente mais fácil de ser criado e divide muito bem as responsabilidades. Então, por exemplo, imagina nesse exemplo que eu acabei de falar, tenho o aluguel de uma bicicleta, o aluguel de um patinete. Então, basicamente, o que eu preciso aqui dentro do meu método, dentro do meu serviço, de forma mais clara, é substituir, fazer um replace na minha interface veículo, acionando o criar veículo, que foi o método que o meu aluguel service fez a implementação, e eu consigo dar o retorno de forma totalmente apartada. Então eu não tenho uma dependência de código de um método para o outro. Então se eu tiver uma alteração no patinete, eu não afeto os meus outros veículos e assim sucessivamente. Então isso dá para a gente muita flexibilidade no desenvolvimento. Então provavelmente para quem nunca teve contato com design pattern, talvez esteja muito acostumado a padrões de desenvolvimento, nem falando de arquitetura, mas padrões arquiteturais mesmo. Talvez tenha um contato forte no primeiro caso ali com DDD, acho que muito mais voltado a serviços, interface, pode ter um pouco de dificuldade, então acho que esse conhecimento aqui talvez ajude quem está começando. E por fim, até mesmo se a gente for olhar o diagrama, a gente vai ter o cliente basicamente é quem consome nossa fábrica. Aqui na nossa aplicação é a própria Problem, né? A gente está trabalhando com uma console application, .NET, para poder fazer esse ensaio aqui. Então o que a gente faz é fazer o instanciamento do nosso Abstract Factory, justamente para a gente não ter que fazer a chamada de forma direta e ter que manipular o nosso serviço na área do cliente. Acho que isso traz muito problema. Acho que quem tem que trabalhar com muitos deploys tem todo um problema com isso. Fazer validação de regra na parte do cliente é um pouco mais complexo. Então, basicamente, o que a gente faz é chamar a instância do nosso serviço abstrato e a partir do nosso serviço abstrato, baseado aqui na lógicas aqui, meu Deus, é extremamente simples, mas baseado na nossa regra, a gente vai ter um instanciamento. Se a gente quer alugar um patinete ou uma bicicleta, chamando a fábrica correta sem que eu tenha qualquer interação com a fábrica anterior. Então, vamos executar o projeto aqui só para poder dar uma exemplificação. Aí prontinho, nossa aplicação que já está em execução. A ideia aqui é extremamente simples, tá? Só a gente selecionar qual veículo a gente quer alugar, baseado aqui na lógica do nosso serviço. Como a gente tem a nossa Abstract Factory instanciada diretamente, a gente só faz um switch case aqui extremamente simples, só para a gente selecionar qual veículo a gente deseja alugar. Então, uma vez que a gente selecione, ele vai fazer a criação da fábrica baseada no método específico, e ele vai trazer o retorno exatamente que o nosso produto concreto já está com a regra setada. Então, que ele deu o patinete alugado de vistas com segurança. Então, todas as regras de patinete baseado no meu produto patinete, eu posso deixar ele totalmente separado. E ele não tem nenhuma interação direta com o meu produto abstrato. Então, isso é muito bom para abstração. E até dando um exemplo aqui da capacidade do pattern, né, na parte de abstração. Imagina que o PO chegou lá e falou, poxa, agora a gente aluga também carro elétrico do nada e a gente precisa se planejar até mesmo para poder fazer entendimento de como a gente faz isso. E aqui, utilizando a Factory, é onde a gente de fato vê a forma positiva de utilizar e como facilita a nossa vida. Então, imagina que a gente já tem a instância, como eu te falei, a interface
veículo pronto, então basicamente, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para facilitar a nossa vida. Então imagina que agora a gente também aluga carro elétrico. Então a gente aluga carro elétrico, só para dar um exemplo, um carro elétrico. Iniciar aluguel, porque ele está fazendo a herança a partir do veículo. Então a gente bota, só para a gente entender o comportamento lá na aplicação. Então a gente cria o produto concreto, carro elétrico. A gente faz a replicação do nosso serviço que herda do nosso super serviço, né? Então a gente faz o mesmo aqui para o nosso serviço. Então, ao invés de patinete, agora a gente aluga também carro elétrico. Então, só para a gente facilitar, deixar o vídeo mais rápido, a gente faz o mesmo aqui para o carro elétrico. Então, entendendo a nossa lógica de herança de factory, automaticamente o nosso carro elétrico está implementado dentro do nosso fluxo, olhando para a parte de serviço, né? O core da nossa aplicação, o carro elétrico já está implementado. A gente tem ele herdando do nosso super serviço, o aluguel service, e também tem o nosso produto, o carro elétrico, sendo herdado da nossa interface veículo. O que a gente precisa fazer aqui na parte do nosso cliente? A gente gera uma nova opção. Então, aqui, basicamente, a gente cria uma opção nova para a gente poder... O Pilot está tentando fazer besteira aqui, beleza? Então, a gente cria uma nova opção carro elétrico para o nosso fluxo e a gente faz a mesma coisa com o nosso switch case aqui. A gente cria... Ó, tá vendo? Às vezes ele acerta, rapaz. A gente faz a mesma coisa aqui também no nosso switch case, justamente para poder deixar pronto o carro elétrico dentro do nosso fluxo de implementação. Então, vamos executar aqui a console mais uma vez. Boa, console executada. A gente pode ver que o carro elétrico já está dentro do nosso fluxo e uma vez que a gente selecione ele já vai fazer o apontamento para a nossa criação do fluxo a partir do nosso serviço, a partir do nosso produto concreto. E aqui o carro elétrico dirija com segurança. Então, a nossa regra do nosso produto concreto, carro elétrico, já está totalmente implementada. Fiz esse diagramazinho aqui, tá? Bem simples, não reparem, mas só para a gente entender o comportamento da aplicação, até a gente entender como a factory funciona. Então aqui a gente tem o nosso client, que no caso ali é a nossa Program CS da própria Console Application, e aqui a gente tem o nosso direcionamento em cascata de como a nossa aplicação funciona. É como a gente conseguiu ver lá no código, a gente tem a nossa interface, que basicamente tem todas as características e ações do nosso caso de uso aqui, que são veículos de forma específica. Você poderia fazer um factory aqui de banco de dados, você poderia realmente criar coisas bem mais robustas aí para o seu dia a dia. Acho que fica muito pesado, a não ser que seja um build em public aqui, fazer o mão na massa ali, mas acaba ficando muito pesado para um vídeo. E o mesmo a gente vai fazer para a parte de serviço. Uma vez a gente tem o nosso serviço criado, o que a gente faz são subserviços a partir dele. Então, por exemplo, como o ponto muito forte da utilização de factory é a escalabilidade do código. Então, imagina que, como eu expliquei, né, poxa, agora o direcionamento é para carro elétrico, então a gente pode simplesmente replicar a nossa aplicação de forma horizontal. Então, aqui eu vou ter um novo serviço XPTO, nosso carro foi carro elétrico, no nosso caso foi carro elétrico, aqui vai ser XPTO também, e a gente vai adicionar o nosso serviço orientado ao nosso subserviço da mesma coisa, né? Então, a ideia é que a aplicação cresça de forma horizontal, aí falando a nível de regra de negócio, e ela não impacta as regras já existentes. Então, até mesmo para testar, isso facilita demais na hora de criar um teste unitário. Poxa, eu já tenho o meu fluxo de bicicleta funcionando, ele já entrega tudo que eu preciso para o meu desenvolvimento. Poxa, está entrando um produto novo, para que eu vou alterar ele? Isso não faz muito sentido. Se a gente tivesse tudo num serviço só, isso seria extremamente complexo e essa interação, de fato, atrapalharia muita gente. Então, a ideia da aplicação do Factory, do Design Pattern, é justamente essa. Você ter soluções prontas para problemas já conhecidos. Então, às vezes, até uma ideia da dúvida, hoje está muito comum, né, a utilização do chat GPT para tudo, até mesmo os copilots são extremamente úteis. E por isso que é importante, acho que você saber utilizar. Então, não é sobre gerar o código para você, é muito mais qual a decisão eu devo tomar. Então, é só usando no dia a dia, entendendo o problema que você está vivendo ali naquele momento, que você vai encontrar a solução correta, e é nesse momento que ele conhecer um design pattern específico que já resolva um problema parecido com aquele que você está enfrentando, pode ser extremamente útil. Então, acho que é um conhecimento que vale muito a pena. Então,
nesse caso, no Factory Method, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tentei resumir, acho que deixar muito claro que eu espero que esse vídeo seja o início de uma série passando sobre todos os design partners, ainda me adaptando aqui ao gravar vídeo, agradeço aí quem chegou até o final aqui, então me adaptando aí, então perdendo um pouco da vergonha também, isso é muito doido, acho que falar em frente a uma câmera é mais difícil que falar em frente a uma pessoa, mas a gente vai se adaptando e espero que vocês gostem. Para o YouTube isso é muito importante, é chato, mas é importante. Curte o vídeo aí, deixa o sininho. Manda aí, poxa, esse vídeo aqui pode ajudar um camarada meu que está no outro projeto lá, pode ajudar minha equipe, pode ajudar alguém. Poxa, manda o vídeo lá também, acho que vai ser super importante. Agradeço. Na aba comentários aí, se eu falei alguma coisa errada, esqueci algum ponto, também deixar aí para discussão. E é isso aí, pessoal. Bora para cima aí, até a próxima. Valeu!